Mano, o anime de Gachakuta finalmente chegou. E esse protagonista recebeu pena de morte por um crime que ele nem sequer cometeu. Depois de ter sido jogado no abismo onde só tem lixo, ele jurou voltar pra se vingar de todos esses vermes. A história começa com uma garotinha chateada com seu pelúcia tinha rasgado, mas a mãe fala que nem adianta costurar porque ia continuar feio do mesmo jeito. Então já que ela tava triste era só comprar outro. Aí aquela mulher se aproxima de um lugar onde as pessoas estavam jogando no lixo e ataca aquele saco lá também. E enquanto ela vazava tinha alguém estranho encarando ela. O narrador fala que somos nós que transformamos objetos em lixo com facilidade. Só que a pior parte mesmo é que os humanos também faziam isso com as pessoas. Um guardinha acaba ouvindo um barulho, e quando ele vai conferir tinha logo um maluco mexendo naquele lixo. E ele já arromba a porta perguntando quem tava aqui, e que só pessoas autorizadas podiam entrar nessa área. Mas quando ele se depara com ele pegando lixo, ele diz que então esse é o ladrão do lixão que ameaça a beleza da cidade. Quando o guardinha aperta o botão de segurança mandando ele se render, Mano de Capuz já lançou vários lixos nele, e o cara ficou desesperado porque tinha sujado a roupa dele. O parceiro já tava dando fuga naqueles otários, mas quando ele ia passar pelo portão, infelizmente fechou na hora. E depois de ser encurralado por completo, o maluco era tão brabo que ele conseguiu desviar de todos os tiros. Até os guardas se assustou com a velocidade dele. Mas como a alegria de pobre dura pouco, dessa vez ele não conseguiu desviar e tomou logo um tiro no braço. Sorte que ele despistou aqueles guardas e conseguiu fugir em segurança. E esse aqui é o nosso protagonista Rodo. Ele deixa claro que aqueles merdas não sabem o que estão falando quando chamam ele de ladrão. E dentro da bolsinha dele lá tava aquele pelúcia daquela garotinha. Lá no paraíso dos riquinhos, o assunto do momento era sobre o ladrão do lixão que atacou novamente. E nessa que elas estavam menosprezando aquela raça, a amiga faz sinal pra ela parar já que tinha outro verme ouvindo a conversa. Depois dessa o parceiro até foi embora, né? E elas não paravam de dizer que odiava essas roupas imundas e que seria bem melhor se nunca mais eles aparecessem. E quando aquele cara abre um portão, a gente se depara com uma cidade completamente dividida. Já desse lado pobre, os boatos sobre o protagonista também não paravam de rolar. E a preocupação deles era os apóstolos vir encher o saco deles por causa desse moleque. Uma mina aparece perguntando se ele foi catar lixo de novo. Já tava na hora dele entender que se os caras pegar ele, com certeza ele ia virar um presunto. Tudo fala que sente dó quando os ricos jogam fora até as coisas que ainda dá pra usar. E já que ele precisava fazer dinheiro, isso aqui era só lucro pra ele. A Shiwa fala que realmente ele amava o lixo. De repente aparecem uns otários dizendo que tava um fedor desgraçado de lixo aqui. E que se ela continuar perto dele, o cheiro ia grudar nela, já que sempre ele tá usando essas luvas imundas. Um idiota chutou que ele tinha acabado de consertar e fala que ninguém ia comprar uma merda dessa. Sem contar que debaixo dessas luvas a mão dele era mais nojenta ainda. Mas quando aquele cara fala que o pai dele era um assassino, dessa vez o prota não gostou nem um pouco. E ele continuou dizendo que a culpa era toda do pai dele de ter matado aquela galera. E então se a mina ficasse perto dele, se que ia acabar achando que ela era da mesma laia. Quando o Rudo dá uma encarada nele, os otários já tava se cagando de medo. E ainda tava lá falando que filho de peixe, peixinho é. E por isso que ele tinha esse olhar de criminoso. E depois dos idiotas ir embora, o mano pergunta por que tinha que ser logo ele. E a Shiwa fala que sabe que aqueles otários tão errados que ele jamais mataria uma pessoa. Aí o mano já ficou todo surpreso quando viu que mesmo assim ela ainda tava do lado dele. Assim que ela vê aquele ursinho. E ela fala que o Rudo realmente seria incrível por ter consertado aquela pelúcia. E o cara já meteu o louco ativando o modo gado falando que esse aqui era pra ela e não pra vender. Mas bem na hora a mãe dela apareceu e o cara ficou lá no vácuo sozinho. E a regra é clara, né meus amigos? Soldado abatida é tu deixando o like no vídeo. Eu vou fingir que nem inventei isso agora. Quando ele chega em casa, o mano tava lá zoando ele falando que não sabia que ele era gado desse jeito. Eu já tremeu na base e perguntou se por acaso ele tinha ouvido a conversa. O cara não só escutou como viu tudo de camarote. E agora ele queria saber que papo é esse dele ter ido pegar lixo ontem à noite. Peito fala que ele não precisava sair por aí se arriscando tanto, já que ele ainda é um moleque, pode deixar aqui ele que tem que correr atrás da grana. Prota fala que ele não tava se arriscando já que ninguém nunca tinha visto ele até agora. O cara fala que mesmo eles não tendo laço de sangue, eles ainda eram uma família. Tu diz que sabe que o Regito cuida dele desde quando ele foi abandonado ainda bebê. E então na cabeça dele correr atrás de dinheiro era o único gesto de gratidão. E o cara fala que se ele fosse sincero desse jeito com a Shiwa, com certeza ele ia conquistar o coração dela. E de novo o mano tava lá todo envergonhado, quando o mestre percebe que ele tava machucado e pergunta se por acaso ele tinha tomado algum tiro. E mesmo ele tentando mentir, o Regito fala que ele não é idiota. Isso ele já poder aproveitar pra poder tirar as ataduras da mão dele. O mestre fala que não quer ver mais ele correndo risco naquele lugar. Mas o mano diz que aquele tiro nem se compara com os machucados que o pai dele fez nele. Sempre que alguém cometer crimes graves, eles são jogados no abismo com sentença de morte. E como o pai do prota foi jogado naquele lugar, é por isso que o Regito fica tão preocupado com ele. O mano fala que mesmo antes dele ter consciência das coisas, as mãos dele já eram completamente pretas. E as ofensas e olhares maldosos eram tão pesados que a saúde mental dele foi detonada desde criança. Mas foi aí que um cara super gente boa apareceu e deu essa luva pra ele. E agora ele sente que precisa ao máximo se esforçar pra poder pagar essa dívida que ele deve pro Regito. O cara tava lá enchendo o saco dele, falando que se ele não parte pra cima da mina, outra pessoa ia tomar ela dele. E até é melhor ele dar esse pelúcia pra ela amanhã. E enquanto os conselhos maravilhosos rolavam lá dentro, aquela pessoa de capuz estava lá fora
tava só ouvindo tudo. No dia seguinte, o mestre tava tentando ensinar ele a sorrir pra uma garota. O Prota achava impossível ele fazer isso, ainda mais com esse olhar medonho. Então, depois de sair de casa, ele fala que tá na hora de conquistar o coração da morena. Enquanto ele caminhava, ele disse que nesse lugar existia um tipo de abismo. E além de todo o lixo ser despejado lá, as pessoas criminosas também eram lançadas lá pra baixo. A única coisa que ele sabe é que seu pai também foi engolido pelaquela escuridão toda. Mas como ele só ouviu os boatos, então ele não faz ideia de o que acontece lá dentro. E nada, a mina aparece dando um bom dia pra ele. O cara já tava lá todo envergonhado de novo. A Shiwa disse que esse lugar era muito desagradável. Parece até que eles construíram isso na beira da cidade, justamente pros habitantes verem o que acontece com os criminosos. Na realidade, ela achava bem horrível ter que ver as pessoas serem executadas desse jeito. E então, já que ela não queria ver ele para lá também, era melhor ele dar um tempo nesse negócio de pegar lixo daqueles riquinhos. Ludo fala que o mestre dele tinha dito a mesma coisa. E ela disse que pelo visto ele também se preocupava, né? Aí quando ele percebe que ela tava ensinando que também se preocupava, a mina ficou toda coradinha dizendo que não era isso. O tapado ficou tão afobado que até caiu no chão. Mas dessa vez ele teve coragem e disse que pegou esse ursinho porque ele pensava que ela ia amar, mesmo sabendo que isso veio do lixo. Talvez o bichinho seria mais feliz com ela em vez de ficar jogado por aí. Quando a Shiwa pega o pelúcia, ela fala que tinha ficado super feliz com esse presente. Aí como o cara nunca tinha chegado nessa parte, ele já saiu vazando falando que precisava com urgência contar pro mestre dele o que aconteceu. Só que quando ele vira a esquina, ele acaba trombando naqueles apóstolos. E agora geral queria saber o que esse Ziquinho fazia por aqui. Prota fala que seria bem melhor se ele fizesse o relatório em vez de ficar se gabando pro cara. E nessa que ele abre a porta, aquele mano de capuz tinha acabado de cravar uma espada no bucho do seu mestre. Ludo já ficou tão pistola que já foi com tudo pra cima dele, mas a consequência disso foi desmaiar e acabar acordando lá no chão. E aquele desgraçado só pegou o diário e já tava indo embora. O Higito não parava de gritar, mandando ele fugir daqui antes que acontecesse alguma merda. E depois de falar que ele precisava mudar esse mundo de merda, mesma hora aparece aqueles apóstolos atirando nele e mandando ele se render por ter cometido esse crime. O Ludo até tentou se justificar falando que ele nunca faria isso, mas pra ajudar ele tava coberto de sangue. Então os guardiões nem sequer quiseram dar ouvidos pra um criminoso. Assim que o moleque apagado no soco, todo mundo tava falando que ele assassinou a pessoa que tinha cuidado dele. E a Shiwa fala que não acredita que então ele realmente era um monstro. O Ziquinho de merda fala que se não bastava ele roubar o lixo dos outros, ele ainda tava tentando sujar a cidade com as suas ações. E mesmo que a vítima também fosse um lixo, quem comete um assassinato não pode viver nessa terra nem sequer por um segundo. Vários otários tava gritando de alegria, mandando eles ir pro abismo de uma vez por todas. E o velhote fala que toda a sujeira tem que ser devorada pelo abismo. O coitado do Ludo tava implorando pra alguém escutar ele. Afinal, não foi ele que tinha cometido esse crime. Então quando ele avista a Shiwa, ele avisa que não foi ele e pede pra por favor encontrar o culpado. Mas pra destruir mais ainda a vida do cara, a mina simplesmente largou a pelúcia e disse que então ele realmente é filho de um assassino. As pessoas não paravam de gritar pra esse lixo ser lançado no abismo logo. O Prota fala que eles que são imundos por não ter vontade própria. Tendo olhos e ouvidos, eles não passavam de cegos que ignoravam a verdade. Nessa que ele olhou pra frente e lá tava aquele desgraçado que tinha matado seu mestre. Mas aí já era tarde demais porque ele tinha sido lançado lá pra baixo sem nem sequer ter tempo de se explicar. E o mano ficou com tanto ódio que disse que vai acabar com a vida desses vermes humanos. Então após cair lá no fundo com uma animação absoluta de cinema, o parceiro acorda lá em cima do lixão perguntando por que ele tava vivo e que lugar fedorento era esse. Enquanto o monstro de lixo se formava na frente dele, tudo fala que os ricos diziam que lá em cima era um lixão enorme, seja lixo, pessoas ou qualquer outra coisa. Mas já que era o abismo onde todas as coisas sujas eram despejadas. Parando pra pensar agora, ele tem certeza que lá em cima era o verdadeiro inferno. Quando corta a cena, o Prota diz que sempre achava estranho as pessoas se importarem tanto com a sujeira e com os criminosos, mas ele nunca tinha parado pra pensar o que acontece quando alguém caía no abismo. Então depois de se lembrar dos xingamentos e da forma que os ricos tratavam eles, o mano já ficou tão irritado que seus olhos estavam até latejando. Aí bem na hora a abertura começa e que pedrada é essa, hein meus amigos? Se liga nesse rockzão insano que começou a tocar. Legal! Bem louco! Depois dessa abertura absoluta de cinema, tu não parava de correr daquela montanha de lixo gigante. E se já tava ruim um monstro, agora tinha simplesmente 3. Assim que eles cercam ele, o mano se pergunta que carne era essa que ele não tava entendendo mais nada. Quando ele olha pro lado, quase que o cara vira petisco de lixo. Aí não passou nem um segundo, ele já tava sendo perseguido de novo. De repente ele se depara com o crânio no chão, e ele diz que não é possível que aqueles merda tiveram coragem de jogar ele no lugar desse. Agora a única coisa que ele queria era encontrar um lugar seguro por aqui. Mas quando ele dá uma olhada ao redor, ele fala que seria um milagre se existisse algum lugar bom nesse mundo. O ar tava tão podre que o Ludo começou a vomitar sangue. E tudo que ele não queria era que as coisas acabassem sem ele fazer nada de novo. Então ele começa a se lembrar de quando o Higito morreu. Isso deixou ele tão estressado que saiu até uma aura vermelha dele. O mano fala que as coisas não iam acabar fácil desse jeito. Isso porque ele ainda tinha que se vingar de todos os desgraçados que jogaram ele aqui injustamente. Principalmente aquele mascarado que matou a pessoa mais importante da sua vida. Quando aquele bichão ia atacar ele, o mano já devolveu o ataque na hora. Enquanto isso, tinha um cara observando tudo só de longe, se perguntando se aquela pessoa era mesmo que ele tava pensando. O Prota tava saltando e batendo com
força na cara daquele monstro. Aí depois de receber uma mãozada ele fala que tava cansado desse lugar, sem contar que aqui era bem mais fedido que os peidos que o mestre dele soltava. Então depois de pegar uma outra arma e lançar naquele monstro, ainda bem que ele tava esperto, senão ele tinha sido devorado agora. Ele não tava aguentando mais respirar o ar desse lugar. E enquanto os monstros se aproximavam, aquela faísca vermelha aparece mais uma vez. Quando aquelas duas pragas iam devorar ele, o mano ficou overpower do nada e saiu fatiando geral. Uma explosão muito louca aconteceu e parece que ele conseguiu derrotar os três de uma vez só. Mas como o cara é desprovido de sorte, apareceu uma criatura ainda mais imensa pra ele tentar derrotar. Já que ele não é idiota, ele saiu correndo, né? Mas o impacto do ataque do bicho foi tão forte que ele saiu voando pro outro lado igual bosta. Nessa que ele olha pra cima, aquele maluco de antes tava olhando pra cara dele. Aí ele pega o mano pela touca, mete uma bicuda nas costas dele e depois de cuspir sangue ele dá uma máscara pro prota. O cara tava mais perdido que segue em tiroteio. E ainda fez o favor de perguntar se esse cara morava aqui. Não, Rude, ele veio aqui só pra passear. Que pergunta idiota, hein? Ele tava querendo saber que lugar era esse e que diabos era aqueles monstros. E a única coisa que o mano diz é pra ele calar essa boquinha dele. Como todo protagonista de anime shonen, ele tinha que continuar gritando, né? Mas o cara só mandou ele calar a boca de novo. E esse momento o cara tava cheio de dúvidas. E o parceiro fala que esse mundo não é subterrâneo e que é pra ele parar de gritar. Aí o idiota vai lá e faz o quê? Grita de novo falando que não tinha entendido nada. Mas dessa vez quem gritou foi o outro mano falando que aqui era a merda da superfície. E que esse lixo todo é do Ziquinho que fica atacando aqui embaixo. Como já fazia tempo que ele tava mandando ele calar a boca, agora era culpa desse idiota que esse monstro encontrou eles. E essas aqui são feras maculadas de lixo. E não dava pra matar elas usando armas normais de jeito nenhum. E como elas reagem aos barulhos que as pessoas fazem. Era por isso que ele tava falando baixo. O cara não queria arrumar treta com essas feras já que elas são especiais. E ele justifica dizendo que só tava gritando agora porque foi esse bostinha que irritou ele. O guarda-chuva do mano meio que começou a pegar fogo e já se transformou em uma arma muito da hora. E ele fala que agora que deu pra gritar um pouco, o cara ficou até mais relaxado pra começar a limpeza. Nessa que o bicho ia vir pra cima dele, o mano só girou o guarda-chuva e aquela coisa feia já tava sendo estraçalhada na hora. Quando o prota vê isso, ele pergunta o que tinha nesse guarda-chuva e por que o lixo não tava revivendo mais. Agora se você pensou que tinha acabado, tu se enganou, tá? Porque agora tinha um exército de lixo gigante vindo atacar eles. Mas aí o cara saiu explodindo a maioria e saiu mandando voador em geral. O Lodo fala que não tá acreditando que ele venceu todos eles de uma vez só. Só pode ter alguma tecnologia especial nessa bagaça. E ainda falou que se ele tivesse um poder desse, as pessoas lá de cima iam sofrer o que eles realmente merecem. Só que ainda tinha mais um monstrengo de pé. E mandou logo uma bijudama na direção dele. Aí o mano do guarda-chuva só repeliu o ataque. E enquanto as coisas explodiam, ele foi lá pra cima pra acabar com a luta. Nessa que aquela aura sinistra aparece. E ele mandou um corte octopus pesado que destruiu aquela coisa feia por completo. A explosão foi tão intensa que o chão ficou até marcado. Então depois de fazer o guarda-chuva voltar ao normal, o prota pergunta quem era esse cara. E ele se apresenta como Enjin. E fala que ele é apenas mais um mero zelador. E eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas ele parece muito com os personagens de Tokyo Revengers. O idiota esqueceu que tava fedendo aqui fora. E fala que foi culpa desse pirralho desgraçado que atrapalhou ele. Depois dessa o coitado até desmaiou. Então começa um flashback do Lodo criança. De uma vez que os garotos bateram nele quando ele falou que as coisas eram vivas. O Regito dá os parabéns por ele não ter revidado. O prota fala que foi o mestre dele que diz que sempre que a gente guarda uma coisa com carinho, que essa coisa passava a brigar a nossa alma. O Regito fala que isso era um ditado pra ensinar as pessoas a cuidar melhor das coisas. Que na visão dele até essa toalha tinha uma alma que conseguia deixar as pessoas limpinhas. O prota pergunta se então todos os móveis dessa casa tinham alma também. E o mestre dele fala que seria possível. E que se ele usar as coisas com carinho, talvez algum dia também elas abrigariam uma alma. E quando o mano abre o olho, ele pergunta se foi aquele merda que prendeu ele desse jeito. E o cara fala que o nome dele é Enjin. E que ele não sabia que era assim que tratava a pessoa que acabou de salvar sua vida. O Ludo queria saber o que ele pretendia fazer com ele deixando ele desse jeito. E o parceiro explica que como ele tava desmaiado, então ele tava fazendo um favor de carregar ele, né? E nessa que o prota fala que tinha que voltar lá pra cima, o Enjin explica que não vai rolar e que o povo daqui chama aquele lugar de paraíso. E ele quer saber como que alguém pretendia voltar pro céu sendo que ele tá sempre se mexendo, já que por enquanto essa opção não era válida. Então a melhor coisa era deitar o rabo e ficar quieto aqui. O senhor teimosinho insistiu dizendo que vai voltar pra lá de qualquer jeito. E quer saber por que não dá pra voltar agora. Além disso, ele precisava entender qual era o poder daquele cara, como funcionavam os monstros e todos os segredos desse lugar. Assim ele vai acabar com o desgraçado que matou o mestre dele e todos os ziquinhos do paraíso. O Enjin fala que tá cansado desse bostinha ficar latindo o tempo todo. Já que ele quer tanto saber, então agora é hora de mostrar que tipo de lugar era esse. Depois de uma viagem muito longa, o parceiro solta ele num local estranho e fala que o resto é com ele. Mas antes dele ter tempo de reclamar, já tinha vários caras encarando ele se perguntando se era uma criança. E pelas roupas ele só podia ser um daqueles ziquinhos. Quando os caras descobrem que ele caiu do paraíso, eles dizem que não imaginava ver um desses vivos por aqui. Esse garoto só podia ser um impostor, já que eles não tinham certeza se o Zico falava a mesma língua deles. O prota manda ele parar com isso e o cara pede perdão agradecendo por ele estar vivo. E depois de falarem que amarraram ele de qualquer jeito, o prota fala que pelo visto esses homens são bem mais gentil que aquele tal Genjin. E isso é o que ele tava pensando, né? Porque na verdade eles queriam vender ele por um preço bem legal, já que ele era um daqueles riquinhos. Mesmo que ele não fique inteiro, tem gente que compra pedaços de olhos, pernas, etc. O vagabundo fala que vai explicar melhor porque as pessoas gostam tanto de comprar celestiais. E é claro
que a resposta é o fato de todo mundo odiar esses vermes. E eles só sabem jogar o lixo aqui embaixo deixando a atmosfera tóxica. E a consequência disso era nascer vários monstros de lixo. Sem contar o fato das pessoas morrerem aqui por causa do cheiro podre. Ou até mesmo perder as suas casas por causa que a terra estava muito poluída para viver. E então ele podia ter certeza que quem comprasse um celestial iria acabar com a vida dessa pessoa. Agora pro garoto não ficar magrelo, eles iriam ser gentis e iriam encher a barriga dele, né? E o cara tava debochando, falando que pelo visto, já que essa comida parece lixo, não ia agradar o paladar de um nobre. Afinal, eles nem encostavam em lixo. Então imagina como essa porcaria aqui. Quando o otário ia colocando um verme na boca dele, o prota ficou tão irritado que fez questão de deixar o dedo dele só o osso. Ele caiu de boca naquele lixo orgânico, falando que isso aqui não era lixo que ainda dava pra comer. E agora ele percebeu que as pessoas do paraíso ou da superfície não passavam de escórias que fingiam ser diferentes. Então aquela aura vermelha cobriu o corpo dele, e ele fala que seja de baixo ou de cima, essas pessoas tinham que ser todas mortas. Aí ele já explodiu aquelas correntes e disse que tá cansado de ficar só assistindo. O moleque tava exalando uma energia sinistra. E olha só quem tava ali em cima, meus amigos. O Enjin não largou ele aqui de propósito não. Ele tinha certeza que os olhos dele nunca se enganam a respeito de alguém. E começa a se lembrar de quando o mestre dele disse pra cuidar das coisas. E que se ele tratasse elas com carinho, um dia elas iriam emprestar sua força pra ele. O olho do parceiro já mudou na hora. E os vagabundos não sabiam que existia esse tipo de gente aqui no paraíso. O loirinho fala que as pessoas que são capazes de dar vida pros objetos são aqueles chamados de Giver que usam isso como poder. Aquele maluco fala que não vai perdoar esse celestial de merda de jeito nenhum. Aí quando ele dá o comando pra matar ele, os cápagas idiotas foram lá achando que ia arrumar alguma coisa, mas o prota não tava pra brincadeira não. O careca fala pra eles ficar tranquilo porque os Givers só conseguem usar poder com as coisas que são deles. Mas como o protagonista é ele, o cara simplesmente conseguiu usar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E depois de arrebentar todos aqueles vermes, agora ele ia mandar aquele cretino pra baixo da terra. Só que bem na hora o Enjin aparece e fala pra ele se acalmar porque não precisava mais disso. Assim que seus olhos voltam ao normal, ele nem acreditou que aquele cara tinha voltado. O Ludo fala que foi só se lembrar das palavras do seu mestre que alguma coisa estranha aconteceu naquela hora. E o Enjin pede desculpa falando que ele só queria fazer um teste pra saber se ele era tudo isso mesmo. E então agora sim ele vai contar tudo o que ele quiser. Em troca disso o prota vai ter que virar um zelador assim como ele. Porque é bem esse tipo de gente que eles estão precisando. Aí o mano fica todo confuso e só recusa a oferta. Então depois de cruzarem o deserto, o Enjin faz uma ligação falando que encontrou alguém com talento. E ao ouvir isso o cara ficou até impressionado. Lá dentro de uma espécie de hospital, o Rudo tinha sido levado pra verificar se estava tudo bem com ele, né? E ele queria saber quando que ele aceitou ser levado pra esse lugar. Aí quando o coroa pergunta se ele tinha escolha, o cara fala que só quer voltar lá pra cima. E agora ele tava sendo obrigado a ouvir que ele foi estúpido de se perder numa zona proibida. E olha a cara do humilhante fingindo que nem foi ele que arrastou o moleque pra lá. Além de tudo, se ele tivesse respirado aquele ar só mais um pouco ele já teria morrido. E era muito bom ele ser grato a esse zelador que salvou a vida dele. O Enjin tava zombando com a cara dele e o prota não tava gostando nem um pouco. E do nada aquele velho começa a gritar falando que ela é uma velhota e não um velhote. Mas também, né, com uma careca dessa não dá pra adivinhar. E depois de agradecer pelo tratamento, tu disse que não tinha tempo pra virar um zelador e que ele queria algumas informações. O Enjin fala que não é possível que ele ainda não entendeu como as pessoas desse lugar são. Que tá na hora de abrir os olhos e entender que ninguém aqui é gentil pra distribuir informação de graça. Aí ele só mandou o prota calar a boca e seguir ele logo. E então depois de parar pra comer um hambúrguer de siri, o parceiro disse que ele deveria estar com muita fome mesmo depois de ter vomitado todo aquele lixo. Assim que ele olha pro lado, o cara disse que pensava que aqui embaixo tudo fosse feito apenas de lixo. Mas pelo visto também existia cidades e alimento de verdade por aqui. Essa que uma mina passa, o safadinho já tava de olho nela. Quando o Enjin descobre o nome do prota, ele fala que esse nome realmente era bom. E agora tava na hora de uma aula básica sobre esse mundo. E ele fala que aqui são vários sentimentos e pensamentos que se acumularam como lixo. E com o tempo isso se transformava em energia causando vários fenômenos. Tipo aquelas feras maculadas que apareceram antes. Elas atacam todos os humanos que forem pro lixão. Mesmo vivendo lá, tinha vezes que elas invadiam outras áreas também. Tu fala que era só eles melhorar a proteção da cidade, né? Mas quando o Enjin fala que humanos não nasceram pra viver presos, até o humano fala que ele realmente tem razão. A parte bizarra é que as armas normais não funcionavam contra aquelas feras, porque os seus núcleos são compostos por pensamentos. E, entretanto, com essas luvas, com certeza ele podia lutar. Tipo uma faca que o chefe de cozinha sempre manteve afiada. Ou uma caneta que um escritor usou por muitos anos. E isso porque sempre que as pessoas cuidam das suas coisas por muito tempo, e elas também começavam a abrigar pensamentos. E essas coisas costumam ser chamadas de utensílios personalíssimos. Então, como aquelas feras têm pensamentos, só dava pra vencer elas com itens que abrigavam sentimentos. E não era nada fácil, já que poucas pessoas podiam ter esse poder. O Rudo pergunta se ele tinha essa coisa, e o mano diz que sim e que isso é ser um Giver. O prota percebeu que o mestre dele sempre esteve falando a verdade. E o Enjin fala que os zeladores são nada mais nada menos que os exterminadores de feras maculadas. E é por isso que eles precisavam de mais Givers. Ele diz que entendeu, mas ele quer saber se entrando pra isso ele vai poder descobrir como voltar lá pra cima. E o fumante fala que, pra ser sincero, ele não fazia ideia de como chegar lá. O prota já surtou, dizendo que esse canalha só tava fingindo, mas ele não sabia de nada. E então ele solta uma fumaça na cara dele, falando que talvez o patrão dele soubesse alguma coisa, já que ele era bem informado. O coitado percebeu que pelo visto não ia ter escolha mesmo. Aí do nada o Enjin pergunta quem foi que deu essa luva pra ele. O Rudo diz que foi uma pessoa muito especial, como se fosse um pai. Infelizmente essa era a única lembrança que ele tinha agora. O fumante fala que elas até parecem velhas
velha e podre, mas dava pra notar que ele realmente cuidava delas. E que isso é bom, já que a maioria das pessoas não sabem nem cuidar das próprias coisas. Então já que essa luva tinha uma alma, era pra ele continuar cuidando. À mesma hora ele se lembrou de quando ele conheceu o Richter. Afinal, essas eram as palavras que ele também ouvia do seu mestre. Quando o Enjin percebe que ia ficar um climão pesado, ele já até ia vazar. Mas o Rodo manda ele esperar e agradece por tudo que ele tem feito por ele até agora. Aí ele ganha um pacotão de dinheiro e pergunta se ele realmente pode ficar com isso. E o fumante fala que ele nem precisava agradecer. Isso porque tudo que ele pagou até agora foi com a grana da roupa dele que ele vendeu. O Prota tava ficando louco falando que ia matar esse desgraçado. O Enjin fala que não podia usar roupa da superfície aqui, então ele tinha que calar a boca. E o cara fala que sabia que ele realmente era um canalha. Enquanto o fumante foi buscar um treinador pra ele, um gatinho malandro tava fazendo logo um assalto. E ele foi correndo atrás dele, mas o felino tava fazendo ele comer poeira. E então, como ele não é besta, ele já pegou um bastão e foi lá pegar o gato. O mano não parava de xingar aquele gatinho. Do nada aparece um cara atrás dele e manda ele devolver aquilo agora. O Prota manda ele parar de mentir porque essa grana era dele. Aí quando ele explica melhor, o Ludo fala que isso aqui era só um bastão. O doidão empurrou ele e começou a passar a mão no pau e cheirar. O parceiro não tava entendendo nada, sem contar que esse era o mesmo símbolo que tinha lá na roupa daquele fumante. Quando o mano do bastão pergunta se ele acha mesmo que vai roubar o tesouro dos outros, o Ludo já tremeu na base falando que tem certeza que esse aqui deve ser um zelador. O mano diz que mesmo ele se conhecendo agora, tava na hora dele sentir o gostinho do seu bastão do amor. Ele mandou uns movimentos cabulosos e preparou um ataque bem na fuça dele. E falando que quem rouba as coisas importantes dos outros tinha que aguentar as consequências. E que então esse era o talentoso Ludo. O Prota pergunta como esse zelador sabia o nome dele. E o cara explica que o Enjin já tinha dito sobre ele. Ele se apresenta como Zanka Nijiko, o futuro sensei do nosso protagonista. E ele não tava acreditando que a primeira aula dele seria porque não deve roubar nada de ninguém. O Ludo explica que ele só pegou no bastão pra pegar aquele gato de merda, né? E quando o parceiro fala que pelo visto ele não ganhou a educação dos pais, o mano diz que não vai deixar nenhum desgraçado falar assim do Richter. Um flashback começa do mestre explicando como as pessoas se dão bem com as outras. E se por acaso tivesse uma confusão, era bom se acalmar e entender o que a outra pessoa tava sentindo. Aí ele começa a refletir pra compreender por que ele tava zangado. E fala que ele também ficaria assim se fosse com a luva dele. E então ele explica melhor o que aconteceu e pede perdão por ter roubado aquilo dele. O Zanka desativa o poder e fala que não sabia que tinha sido sem querer. E ele também tinha que se desculpar porque ele sempre sai do controle quando tentou roubar o tesouro dele. E coisas estavam passando na cabeça do protagonista agora. E a principal delas era saber se pela primeira vez na vida ele ia se dar bem com alguém. O sensei dá as boas-vindas pra eles e fala que foi um grande prazer conhecer o Ludo. E depois de perguntar qual era o seu utensílio, o Prota fala que acha que são as luvas. O Zanka fala que elas eram muito legais mesmo. O Ludo não tava entendendo porque ele tava sendo simpático do nada. Aí ele se lembrou de quando o Richter pegava no pé dele pra ele aprender a sorrir. E que realmente quando uma pessoa tá sorrindo fazia muita diferença. Então pra deixar as coisas mais tranquilas entre eles, o cara teve a brilhante ideia de mandar um sorrisão. Quando o sensei pergunta se ele ia mesmo entrar pros zeladores, se liga no sorriso lindo que o idiota mandou. Agora o Zanka tava perguntando por que esse lixo tava fazendo careta pra ele. E o coitadinho disse que esse era o melhor sorriso que ele podia fazer. E o cara fala que nunca que uma coisa daquelas é uma forma de sorrir. E então parando pra pensar, ele acaba concluindo que tinha que mostrar menos os dentes, né? E olha só que sorriso super natural que ele fez. Ah, e o mano do bastão tava xingando mais ainda, perguntando se ele tava querendo zoar com a cara dele. O Ludo fala que ele quer um merda por tá rejeitando o sorriso dele. E o Zanka manda ele parar de se achar só porque o Enjin falou que ele era talentoso. E que se tudo que ele sabia fazer era essa merda dessa careta, então o seu objetivo de vida não valia nada. Quando o Ludo se lembrou da morte do Richter, e ele pergunta quem esse lixo pensa que é pra falar alguma coisa sobre a vida dele. O cara fala que assim que viu ele já sabia que eles não iam se dar nada bem. E o Prota pegou alguma coisa na caçamba e fala que ele tinha o mesmo a dizer. Nessa que ele se depara com aquela aura vermelha. O Zanka diz que pensava que o utensílio dele era as luvas, e que não é possível que o poder dele é transformar qualquer coisa que ele tocava em uma arma. Se esse for o caso, agora faz sentido porque o Enjin viu talento nele, mas não adiantava nada ser talentoso se ele não conseguir vencer um simples cara como ele. O olho do Prota já brilhou, e aquela arma veio lá de cima na direção dele sem ele nem perceber. O Ludo tava só desviando e indo pra trás, e o sensei pergunta se era só isso que ele sabia fazer. E isso aqui era pra ele aprender e nunca mais falar do bastão dele. Nessa que o Prota ia atacar ele, alguma coisa grudou no seu rosto, mas aí não passou nem um segundo e o pobrezinho já tava lá no chão. O Zanka fala que ele não passava de um lixo que só tinha poder. Aí quando ele vai verificar o que era isso na cara dele, o mano já se deparou com um doce aroma de merda, e ele tava surtando perguntando por que ele pegou um desentupidor pra lutar. O idiota não fazia ideia o que era essa coisa, e ele até tentou explicar, mas o Ludo não tava querendo conversar não. E agora ele não sabia o motivo do valentão tá fugindo, mas ele sabe que isso aqui tava funcionando. Os idiota ficou nessa palhaçada de correr um atrás do outro parecendo Tom e Jerry. Aí quando o Zanka desvia pra não acertar o gatinho, ao olhar pra trás tava vindo chuva de bosta e um animal raivoso pra pegar ele, e o resultado disso foi um banho de Nutella bem gostoso. Na mesma hora o Enjin tava passando de carro e avista o Prota ali na frente. Ele até brincou falando que pelo visto eles viraram bons amigos, mas pela cara deles não parecia não. Depois de descobrir o que tinha acontecido, ele tava rindo igual um idiota. E isso porque essa era a primeira vez que ele escutou falar em uma luta de guerra de cocô. O mano do bastão tava se sentindo um idiota com tudo isso, e já o Ludo tava sem acreditar que ele tava usando bosta pra lutar. O fumante fala que como ele era filhinho de mamãe, se alguma coisa suja tocar nele, o cara ficava com nojinho. Enquanto ele implorava por misericórdia, o idiota não parava de dar risada. Ao olhar pra trás, o Prota percebe que tinha outra pessoa
pessoa perto dele, e depois de conseguir parar de rir, o Enjin fala que esse vai ser o treinador dele, que ele mandava muito bem controlar utensílios. Aí do nada o Marrento tava todo sentimental e feliz porque o Enjin elogiou ele. Quando o cara pergunta como ela chegou aqui, tinha uma gatinha 10/10 lá atrás falando que ficou muito curiosa quando viu falar no novato. Ela queria saber se esse era o Rudo e ele fala que sim. A Ryo começa a elogiar o cabelo dele e pergunta se ele tinha descolorido. E o nerdão tava em choque sem acreditar que tinha uma mulher fazendo carinho na cabeça dele. O Enjin falou que tá na hora de ir pra casa deles, o famoso quartel-general dos zeladores. E o Prota pergunta se isso aqui realmente era um inferno. Oi, que boca linda. No jeito para atacar um beijo. Obrigado, meu Deus! Acorda, filha da puta. Mano, mal descansei e amanhã já tem aula, velho. Que demônio, mano. É isso, meu parceiro, o vídeo vai ficando por aqui. E se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo o gato e a Kuta. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente chegar em 100 mil inscritos, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.